boa noite a todos. O nosso texto é o texto de número 10, que tem por título Bakhtin e as identidades sociais, uma possível construção de conceitos. Esse texto ele foi escrito por Peterson Alan Pinheiro, e o nosso grupo é composto por mim, Ana Paula, pelo Luciano e pelo Felipe. De acordo com o autor, o objetivo deste artigo era discutir as identidades sociais, que é um tema bem recorrente nos dias de hoje, né? Outro objetivo é investigar a construção das identidades sociais a partir de uma perspectiva sócio-histórica do discurso. Então, o principal objetivo é trazer à tona essa discussão sobre as identidades sociais, como nós temos aí atualmente várias manifestações, né, referentes a esse tema, e ali a gente colocou uma figura para ilustrar das influências externas, né? Então, no que o autor se embasou para falar, para escrever esse artigo? Primeiro, na visão bakhtiniana de linguagem, nas relações de sujeito e de sentidos, que são múltiplas e variadas, e em como criar sentidos no mundo social. Ele diz ainda que existe um interesse muito grande acerca das identidades sociais devido às mudanças que vêm ocorrendo nas práticas sociais hoje, né? O autor diz que está cada vez maior o interesse acerca das identidades sociais, que, por sua vez, são resultados das diversas mudanças que vêm ocorrendo nas práticas sociais no mundo contemporâneo. Um mundo de contradições, de encontros e desencontros entre teoria e prática, onde se busca respostas para tudo e, ao encontrá-las, dá-se origem a novas perguntas. Então, nós vivemos em função de buscar respostas e, quando as encontramos, surgem, então, novas perguntas, né? E esses questionamentos, eles estão relacionados à conduta dos jovens, aos padrões morais e aos conflitos de gerações que nós estamos vivenciando. Não podemos negar que nos últimos anos ocorreram inúmeras e profundas mudanças nas relações sociais, tais como essas citadas. Nós trouxemos aqui uma citação do autor que diz que é preciso que pensemos não mais em identidades estanques, mas em posições fluidas, em que a repressão e a desigualdade funcionam sim, mas que podem ser substituídas pelo próprio movimento dessas identidades. Então, pelo fato das identidades sociais e culturais estarem em constante mudança, a questão da repressão ela já não tem mais tanto poder quanto antigamente, quando essa identidade ela era estanque, né? O que é certo, o que é errado, eu sou assim e não vou mudar. A gente está tendo uma visão diferente disso hoje em dia. E nós temos aqui, na questão dos conflitos, né? O texto cita a questão do puritanismo e do consumismo, né? E essas imagens que nós trouxemos, elas ilustram bem essa questão. Aqui nós temos ainda mais algumas figuras para ilustrar as mudanças de padrões que nós estamos vivenciando, né? Nós temos ali a figura de um emo, né, que está tão na moda hoje que se nós fôssemos nos reportar aí há pouco mais de 10 anos, o que é recente, isso seria visto, né, de uma maneira escandalosa. Ainda temos alguns resquícios disso, mas hoje já está mais habitual, né? Temos lá uma funkeira, popozuda, e aí a gente se remete às mulheres frutas, né, que nós temos também estão tão na moda, né, e a gente também, quando a gente se reporta aí há pouco tempo atrás, a gente não tinha nem a possibilidade de estar vendo esse tipo de manifestação cultural, né? Bom, vamos lá. As teorias de Bakhtin, conforme o Pinheiro, né, menciona no texto dele, aliás, Pinheiro citando Freitas, né, elas se constituem de concepções a partir de uma visão totalizante da realidade, compreendendo o sujeito como um conjunto de relações sócio-históricas. Ou seja, ele não cai de paraquedas ali, ele nasce e ele não tem nenhuma influência durante a vida dele ou anteriormente, né, o passado, o contexto social em que ele vive. E ele trabalha, vai desenvolver um novo conceito de dialogismo, vai trabalhar as questões assim que, dentro da teoria dele, ele vai trabalhar que as coisas não são dois extremos, não são o bem e o mal, não são o capitalismo e o socialismo, mas sim
que essas teorias, né, essas oposições, elas convergem na formação das pessoas. Né? Para Bakhtin, a consciência, então, é engendrada pelas relações que os homens estabelecem entre si no meio social, através da mediação da linguagem, conforme eu disse agora. Né? Que a linguagem vai ser o principal meio de comunicação, logicamente, que só nós temos, né, a capacidade de desenvolver para nos construirmos, digamos assim, socio-historicamente. É justamente nas relações interpessoais que então passamos a construir o conhecimento. Obviamente, isso tem que ser comentado, né? Então tem a gravura ali, a figura, que a interação ela é fundamental, né? A comunicação, a linguagem, a troca, ela é fundamental para que as pessoas possam se desenvolver e adquirir conhecimento. É a alternância dos sujeitos falantes que traça a fronteira entre os enunciados nas diversas esferas da atividade e existência humana, adotando características e formas diversas, dependentes das atribuições linguísticas e das condições e situações variadas de comunicação. O que o Pinheiro ele fala, né, quando ele põe essa colocação, é que a pessoa está discutindo, né, está tendo uma ideia, eu sou o enunciador, eu estou falando algo para vocês. Vocês não vão receber passivamente o que eu estou falando. Vocês já têm uma concepção toda de vida, vocês já têm os conhecimentos adquiridos de vocês, e vocês vivem em vários contextos sociais que formaram vocês. Hoje aqui nós estamos no ambiente acadêmico, né? Então aqui eu tenho uma postura, um conhecimento estritamente acadêmico, mas também eu convivo no meio familiar, eu tenho conhecimento, tenho uma conduta e uma consciência familiar, do trabalho, e tudo isso influencia na forma como a pessoa fala, né, e a outra recebe, o enunciador e o ouvinte, né, quem está recebendo, ele recebe essa informação. Deixa eu só fazer um aporte aqui, que o que o Felipe está falando vem bem de acordo com a proposta desse seminário. Né? A proposta do seminário para a gente, na apresentação desses textos, foi que houvesse interação entre nós, né, que estamos trazendo, construindo junto com a plateia, né, com os ouvintes, um conhecimento novo, no caso acerca deste artigo, e que vocês, após receberem essa informação, contestem, né, ou concordem se pronunciando, né, a favor ou contra aquilo que foi a informação que vocês estão recebendo. Vamos lá. Então, ali, a construção do conhecimento, como eu já adiantei, né, na verdade, ela constitui um processo complexo e não pouco frequente, marcado por contradições. Então, é aquela questão que muitos de vocês, como eu, são professores, né? A gente vai para uma sala de aula, às vezes, e acha, né, eu falo que quando eu comecei, né, eu vou fazer aniversário de 5 anos do magistério, quando eu comecei, achava que eu entrava na minha sala de aula, todo mundo ia receber passivamente o que eu estava falando, e ponto final. Era aquilo, né? Abrir a cabeça da pessoa, enfiar a ideia dentro e deu, tá ali. Não é assim que funciona, não é assim que a gente vive em sociedade, né? Por isso que ele é marcado por contradições, porque as pessoas, elas podem estar aceitando ou não aquilo que você diz, né? E vão estar vão construir essas relações, esse conhecimento, digamos assim, com base nisso. A posição socioconstrutivista acerca dos discursos e das identidades sociais. Aquela questão que eu já me adiantei no slide anterior, a nossa identidade social aqui, né, o nosso posicionamento, nossa postura aqui, nossa postura em casa, tudo isso influencia a maneira como a gente vive em sociedade, né, e a influência da história nisso tudo. A sociologia do discurso, que já foi comentada também, a interação com o outro no mundo social é o ponto central no processo de constituição da consciência, né? Então, se eu não me comunicar, se eu não questionar, se eu não ouvir, eu não vou estar interagindo, não vou estar aprendendo, né? Acho que eu posso ilustrar aqui um filme que todo mundo assistiu, né? O Náufrago. Né? O Tom Hanks é um exemplo brilhante, não sei se acho que ele não colocou as imagens, né? A necessidade dele de se comunicar com uma bola, né? O Wilson lá. Então ele criou ali, ele representou naquela bola toda a necessidade de se comunicar, de interagir. Tá certo que ela não correspondia às falas dele, mas ele personificava, né, ele se revoltava com a bola, ele personificava alguém, né, naquele objeto.
Todos nós somos participantes de comunidades sociais. A sua família, a sua casa, a sua igreja, seu trabalho, tudo aquilo que você faz é vinculado como uma comunidade social. E nessa comunidade social você vai aprendendo conceitos onde você cresce, onde você desenvolve. Existem alguns conceitos que você tem desde a infância, que a mãe dizia, aquele conceito de dar um beijinho para sarar, que hoje você leva para o seu filho também. Ah, não, dá um beijinho que sara. A criança acredita. E depois ela vai levar isso para a família, para os filhos dela. Ela vai repetir isso. A participação nas práticas de diferentes comunidades leva à construção de identidades em relação a essas comunidades. Você está vinculado a um grupo, você cresceu com um grupo, você está desenvolvendo com um grupo. E a cada novo grupo que você vai entrando, ou a cada nova comunidade que você vai interagindo, você vai aprendendo com ela, você vai crescendo com ela. Todos nós pertencemos a diversas comunidades de prática. Quando você escuta ou quando você participa de uma comunidade, você não está simplesmente só ali alheio, participando, mas você está interagindo com ela, formando com ela e se formando com ela. É essa a diferença. Você não está ali nulo, você está ali participando dela e interagindo também. Por relacionar presente, passado e futuro. A noção de identidade implica a ideia de constante movimento e não de um destino fixo. Você está em constante movimento. Nós colocamos ali que é um processo ininterrupto, a construção e reconstrução da identidade. Por exemplo, colocamos ali uma obra executiva. Aquilo ali foi construído nela, foi trabalhado em cima dela. Tem a Angelina Jolie com o papel de a boa, a gostosa. É uma construção. Tem ali um bandido ali sendo preso. Aquilo ali é uma construção social e cultural. A pessoa viveu aquilo ali, a pessoa aprendeu aquilo ali. Dilma Rousseff, aquele exemplo de general, chefona. Por quê? Essa mulher passou por ditadura, essa mulher passou por N coisas que formou o que ela é hoje. Aí tem a função do ator, que ele fez o papel de machão. Aí você tem também, ali tem um casalzinho gay dando um beijinho ali. Isso ali é uma construção social. Porque em 1900 e antigamente, se você visse dois homens se beijando na rua, era um problema sério. Hoje você passa de mão dada com seu filho, vê duas pessoas, ou de mão dada ou se beijando, e você não fala mais nada. Isso é construção social, tanto para eles quanto para você. Entendi. E olha o quanto a gente ainda tem a crescer e a avançar nesse sentido, né? Porque enquanto nós temos hoje no nosso país, na maior cidade do nosso país, uma parada gay que contempla essa diversidade, nós ainda temos países que apedrejam e condenam à morte aqueles que decidem se aceitar e mostrar para as pessoas quem são, né, realmente. E mesmo no nosso país a gente vê muitas contradições, né? Ao relacionar os conceitos de identidades sociais, pertencemos em comunidades de prática, com os conceitos bakhtinianos já discutidos, pretendemos dar conta de questões da ordem sócio-histórica, dentro de um processo reflexivo entre os interactantes participantes do presente estudo, visto que o diálogo entre eles se torna um espaço para reflexão sobre o processo. Esse processo de reflexão, gente, é um processo de construção e reconstrução. Você não faz mais nada sozinho. Você é algo que foi formado em cima de você. E nós pertencemos a diversas comunidades, como nós colocamos ali, política, religiosa, de trabalho ou até de luta social, de engajamento social. Então, da família também. Então, são diversas comunidades que você faz parte. Nós não somos, tá? Mas nós não somos, nós estamos. Hoje, é isso que você imagina que você é, mas você pode mudar isso daqui a meia hora, daqui a 40 minutos, através de uma informação que você pode estar recebendo. Se entendemos que reconstruir ou construir quem somos socio-historicamente, isto é, por meio de uma interação que estabelecemos com o outro frente a uma certa realidade. Então isso significa que podemos, a partir dessa perspectiva, sempre atribuir novos sentidos a uma nova liberdade, ao modo como interpretamos essa realidade. A sua realidade, ela pode ser mudada através de uma informação ou através de um trabalho que você possa estar executando. Só para a gente finalizar, essa frase que está ali no último slide, nós não somos, estamos, eu gostaria de exemplificar essa frase ainda na questão da sexualidade,
Porque até agora a gente viu que nós não somos mais seres estanques, né? Que a nossa prática social, o nosso discurso, ele está sempre fluido, né? Ele está sempre em constante mudança. Então, quando a gente traz aí uma reflexão do autor, dizendo que nós não somos, nós estamos, a gente deve pensar numa pessoa, por exemplo, um heterossexual, que viveu, cresceu e viveu parte da sua vida se vendo e transmitindo essa imagem para as pessoas, de heterossexual. E aí depois a gente escuta, fulano, depois de casado, já com filhos, ele agora é homossexual. Isso é só para exemplificar que hoje nós acreditamos ser o que somos e tentamos transmitir isso para as pessoas que estão à nossa volta, na sociedade em que vivemos e nas comunidades diferentes a quais pertencemos. Mas isso é passível de mudança, né? Hoje eu estou, amanhã eu posso não estar mais, né? Essas são as considerações e para finalizar a gente coloca ali aquela primeira famosa. Nós somos um instante tornar-se. Essa é a cena, vamos dizer, que eu acho mais gritante de transformação de um ser. De uma mulher que era uma mendiga, que andava daquela forma e se transformou numa lady, numa princesa. Isso eu acho um dos símbolos de transformação. Então você pode mudar, tanto para melhor quanto para pior. Tanto psicologicamente, socialmente, visualmente. Então você está em constante mudança pelas influências externas. Essas foram as considerações que nós trouxemos do artigo. E nós gostaríamos agora de abrir para discussão, se alguém tem alguma colocação ou alguma dúvida, quer fazer um aporte, fiquem à vontade. Conseguiram compreender a mensagem que nós trouxemos com esse artigo? Então, muito obrigada. Obrigado pela atenção.